Quantas vezes a gente se vê de frente para um muro, com a sensação de que o chão sumiu debaixo dos pés? Aqueles momentos em que o fim de algo se anuncia não como um ponto final, mas como um abismo que nos engole. É a perda de um emprego que parecia seguro, o término de um relacionamento que prometia eternidade, o fechamento de uma porta que jamais imaginamos ver trancada. A mente insiste em revirar cada detalhe. O que foi dito, o que não foi, os silêncios que gritam, tudo vira suspeita. Tudo parece culpa. O peito aperta, a respiração falha e o futuro se apresenta como uma tela em branco, sem cores, sem contorno, sem esperança. É como se a vida tivesse virado uma página sem aviso e, de repente, não reconhecemos mais o enredo. A alma grita em silêncio, questionando: e agora? Para onde eu vou? Essa dor, a dor do encerramento, é universal. Ela não escolhe idade, condição social ou crença. É um peso que se assenta na alma, um luto não só pelo que se foi, mas pelo que poderia ter sido. A gente se vê cercado por escombros e a tentação de se entregar ao desespero é quase irresistível. Olhamos para trás e vemos um caminho destruído e para frente apenas o vazio. Essa angústia, esse frio na barriga é um convite silencioso para se fechar, para se proteger da possibilidade de uma nova queda. É o medo que paralisa, que sussurra, que não há mais motivos para tentar, para sonhar, para acreditar. Mas e se, no meio desse deserto, houvesse um oásis que a gente simplesmente não consegue ver? E se a vida, com suas curvas inesperadas, estivesse nos preparando para algo muito maior? Algo que só pode nascer quando o que existe precisa se desfazer? A verdade é que todo fim carrega em si a semente de um novo começo. É como o inverno rigoroso que prepara a terra para a primavera exuberante. Parece cruel, parece injusto, mas é na aridez do fim que a vida nos convida a recalibrar a rota, a redefinir prioridades, a descobrir uma força interior que nem imaginávamos possuir. A gente se apega ao conhecido, ao confortável, mesmo que seja doloroso, porque a incerteza do novo amedronta. É mais fácil permanecer naquilo que nos aprisiona do que arriscar o desconhecido. Mas qual seria a liberdade que nasce da coragem de soltar as amarras, de permitir que o que não serve mais se vá, para que o novo possa florescer? Qual a diferença entre um adeus e um até breve, quando esse até breve pode ser o reencontro com uma versão mais forte e resiliente de nós mesmos? Muitas vezes a gente se ilude, achando que o nosso controle sobre a vida é absoluto. Planejamos cada passo, desenhamos cada cenário, mas a realidade insiste em nos lembrar da nossa pequenez diante da imensidão do propósito divino. Um encerramento inesperado não é um castigo, mas pode ser um convite para um nível de confiança que vai além da nossa compreensão, um convite para entregar o leme da nossa embarcação a quem realmente sabe o destino. Pode ser difícil de aceitar, especialmente quando o coração está em pedaços e a mente em parafuso. Mas seria possível que nesse exato momento de desolação, Deus estivesse trabalhando os detalhes de um recomeço que vai superar todas as suas expectativas, um início tão grandioso que fará o passado parecer pequeno? Será que a dor de hoje não está apenas preparando o solo para a alegria abundante de amanhã? Fique, porque o que você vai ouvir pode ser a chave para desvendar o mistério por trás dos seus fins. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A gente se agarra àquilo que conhece, mesmo quando dói, não é verdade? A ideia de soltar, de desapegar, de deixar ir, soa quase como um convite ao abismo. Parece que a vida nos puxa um tapete e o chão some debaixo dos pés quando algo que considerávamos seguro desmorona. Seja um trabalho, uma amizade, um sonho antigo,
O fim de algo sempre carrega o peso de uma perda. A gente se pega lamentando o que se foi, refazendo na mente cada passo, cada decisão, como se pudéssemos mudar o curso dos acontecimentos. E a angústia toma conta, um frio na barriga que anuncia a incerteza do amanhã, nos deixando com a sensação de que estamos à deriva em um mar revolto. É uma sensação de desamparo profundo, de que tudo o que construímos foi em vão. Mas e se por um instante a gente pudesse ver esses fins pelos olhos de uma sabedoria que transcende a nossa própria? E se o que nos parece um encerramento doloroso fosse, na verdade, uma peça fundamental em um plano muito maior, mais grandioso do que podemos conceber? Deus não opera na lógica das perdas definitivas, mas na das transformações. Ele não tira algo sem a intenção de preparar o terreno para uma semente nova, mais forte, capaz de gerar frutos inimagináveis. A nossa visão é limitada, presa ao que é palpável e imediato. Queremos controlar cada detalhe, cada desfecho, mas a vida insiste em nos mostrar que o Criador tem caminhos que fogem completamente à nossa compreensão, um propósito que se desenha mesmo quando tudo ao nosso redor parece em pedaços. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, nos traz uma luz sobre essa perspectiva divina. Aquele que estava assentado no trono disse: "Estou fazendo novas todas as coisas." Essa não é uma promessa vazia para um futuro distante, mas uma verdade viva que se manifesta em cada ciclo da nossa existência. Deus é o mestre da renovação, do recomeço. Ele não apenas restaura o que foi quebrado, mas cria algo inteiramente novo, mais belo e mais alinhado com o seu propósito. Aquilo que parece um fim para nós pode ser o ponto de partida para a manifestação de algo que ele planejou desde o princípio, algo que só pode nascer da dissolução do velho. É como a semente que precisa morrer para que a planta germine, ou a lagarta que se dissolve no casulo para se tornar borboleta. O fim é, paradoxalmente, a condição para o novo florescer. Pode parecer contraintuitivo, eu sei. Sentir a dor de uma perda e acreditar que ali reside a promessa de um futuro melhor exige uma fé que desafia a lógica humana. É no vale da sombra da morte, onde a desesperança parece reinar, que a presença de Deus se torna mais real, mais tangível. Ele não nos abandona em meio à tempestade. Ele nos conduz por ela, usando cada gota de chuva para irrigar um novo plantio. A adversidade, por mais cruel que se apresente, é um catalisador para o crescimento, um fogo que purifica e fortalece. Será que a sua dor, o seu fim, não está sendo usado como uma ferramenta nas mãos do Criador para esculpir em você uma versão mais resiliente, mais forte, mais plena? Acreditar nessa verdade é o que nos permite olhar para o amanhã não com medo, mas com a expectativa de que o inesperado de Deus supera em muito o que podíamos sonhar. A fé parece segurar o ar por um fio, como se algo prestes a nascer estivesse comprimido nesse exato silêncio. A desilusão, essa sombra fria que insiste em nos visitar quando os planos não saem como o esperado, tem um poder devastador. Ela nos rouba a energia, a alegria, a própria vontade de tentar de novo. Ficamos presos num labirinto de "e se", remoendo as escolhas passadas, as palavras ditas e as não ditas, os caminhos não seguidos. O peso da frustração é tão grande que parece nos esmagar, e a voz interior sussurra que a esperança é uma utopia, um sonho distante. A gente olha para os pedaços do que um dia foi e se pergunta se algum dia teremos força para colar tudo de novo, ou se esses fragmentos estão condenados a permanecer espalhados, lembrando-nos constantemente do que perdemos. É nesse vazio que a alma clama por um sinal, por uma direção. Nessa paisagem de escombros emocionais, é fácil se sentir sozinho, como se ninguém mais pudesse entender a profundidade da nossa dor.
A tentação de se isolar, de se fechar para o mundo, é quase irresistível. Mas o que acontece se, em meio a essa escuridão, a gente se permitir enxergar uma fagulha de fé? Não uma fé ingênua que ignora a realidade da dor, mas uma fé madura que reconhece a soberania de um poder maior, capaz de transformar as ruínas em um novo alicerce. A dor é real, a desilusão é profunda, mas elas não são o fim da história. Elas podem ser o portal para uma resiliência que a gente nem sabia que possuía, a força para se reerguer e construir algo ainda mais sólido, mais significativo. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, nos oferece uma perspectiva arrebatadora sobre o poder de Deus em meio às nossas desolações. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto farei um caminho e riachos no ermo. Essa promessa não fala de consertar o que foi quebrado exatamente como era antes, mas de criar algo completamente novo, onde antes havia apenas deserto. Deus não se limita às nossas expectativas ou à nossa capacidade de imaginar. Ele opera em um nível que transforma o que parece estéril em fonte de vida, o que parece um beco sem saída em uma avenida de oportunidades. A desilusão que você sente hoje pode ser o solo onde Deus está prestes a plantar algo que vai florescer de uma maneira que você jamais sonhou. Pense comigo. Quantas vezes um incêndio devastador, ao consumir uma floresta antiga, não abriu espaço para novas sementes brotarem, mais fortes e resistentes? A natureza nos ensina que o fim de um ciclo é a condição para o início de outro. Assim também é na vida. A desilusão, por mais amarga que seja, pode ser o catalisador para uma autodescoberta profunda, para a reavaliação de valores, para o alinhamento com um propósito que estava obscurecido pelas conveniências do passado. Você se vê diante de um campo de batalha, mas e se esse campo não fosse um sinal de derrota, e sim o cenário onde uma nova vitória está prestes a ser conquistada? Qual a sua parte nesse processo? Será que a sua ressurreição não está diretamente ligada à sua capacidade de entregar a Deus o que restou para que Ele possa fazer o novo? Há uma tensão pulsando no ar, um convite para olhar além da dor e enxergar a promessa de um recomeço glorioso. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, muitas vezes nos coloca em encruzilhadas, onde o caminho à frente parece incerto e o que ficou para trás, doloroso. É fácil cair na armadilha de ver o término de algo como um erro, um tempo perdido, um fracasso que nos define. A gente tende a supervalorizar o que se perdeu, a lamentar as oportunidades que acreditamos ter escapado, e a mente insiste em projetar um futuro sombrio, sem vislumbrar novas possibilidades. Ficamos presos na narrativa do não deu certo, esquecendo que o Criador tem uma visão muito mais ampla e um propósito que se desdobra mesmo nas maiores aparentes perdas. Qual seria o verdadeiro sentido, o propósito oculto por trás desses recomeços que a vida insiste em nos apresentar? Existe uma sabedoria profunda em cada ciclo que se fecha, uma oportunidade que se revela quando a gente se permite olhar além da dor imediata. Aquilo que parece um fim, na verdade, pode ser um convite divino para um novo nível de propósito, para a manifestação de um chamado que estava adormecido. Muitas vezes, estamos tão confortáveis ou tão acostumados com o que temos, mesmo que não seja o ideal, que nos recusamos a dar o próximo passo. A vida, então, com sua delicadeza e firmeza, nos move. Ela nos empurra para fora da zona de conforto, para um terreno desconhecido, mas fértil, onde novas sementes podem ser plantadas e novos sonhos podem florescer. É uma poda necessária para um crescimento mais robusto, um afastamento temporário para um alinhamento mais profundo com o plano divino para a nossa existência.
O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, nos oferece uma chave para entender essa dinâmica. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Essa passagem não diminui a importância dos nossos planos e sonhos, mas coloca-os na perspectiva correta da soberania divina. Significa que, mesmo quando nossos caminhos parecem se desviar ou quando um fim inesperado surge, Deus está no controle, direcionando nossos passos para um propósito maior. Ele usa cada virada, cada encerramento, cada recomeço para nos guiar para onde realmente precisamos estar, para nos capacitar para o que Ele nos chamou a fazer. É uma dança delicada entre a nossa vontade e a sua providência. Será que o que você vive hoje, por mais desafiador que seja, não é o preparo para um novo capítulo onde sua fé e seu propósito serão manifestados de forma mais plena e poderosa? Aceitar que um fim é um novo começo com um propósito oculto é um ato de fé e de rendição. É reconhecer que nem sempre compreendemos os caminhos de Deus, mas que podemos confiar em seu caráter e em seu amor por nós. Cada recomeço é uma chance de refinar quem somos, de aprender novas lições, de desenvolver habilidades que seriam impossíveis no cenário anterior. É a oportunidade de deixar para trás o que não servia mais e abraçar o que está por vir com um coração aberto e uma mente resiliente. A dor da transição é real, mas é ponte. E do outro lado, Deus já desenhou o que você ainda chama de impossível. Muitas vezes, a gente se prende à dor da partida, à frustração do que se encerrou, e perdemos de vista a beleza do que está prestes a desabrochar. É humano apegar-se, é natural sentir a perda, mas a mensagem que ecoa através das eras e que se manifesta em cada ciclo da natureza e em cada virada da nossa própria história é que Deus é o mestre dos novos inícios. Ele não abandona, não esquece e não se limita à nossa visão míope dos acontecimentos. Pelo contrário, Ele está constantemente trabalhando, transformando o aparente caos em um cenário de possibilidades, o que parece um ponto final em um glorioso começo. A aceitação dessa verdade exige coragem, exige um salto de fé que nos permita soltar as rédeas do que não podemos controlar e confiar na providência divina que tudo orquestra para o nosso bem maior. Imagine por um momento a dor que você sente agora, essa sensação de que tudo se perdeu, não seria o prelúdio para uma alegria que jamais experimentou? Será que o fim de um capítulo não é, em essência, o convite para escrever uma história ainda mais impactante, mais alinhada com o propósito para o qual você foi criado? Pense nisso. A sua resiliência, a sua fé, a sua capacidade de se reerguer são as maiores testemunhas do poder de Deus em sua vida. Não a subestime. Sua alma anseia por paz, por clareza, por um bálsamo para as feridas abertas. E a boa notícia é que esse alívio está ao seu alcance. Existe um refúgio, um lugar de total entrega onde a preocupação se dissolve e a fé se eleva. É um momento de conexão profunda, onde você pode derramar seu coração sem reservas e receber a força que só vem do alto. Gostaria de se permitir viver essa experiência agora? Eu o convido, com todo o carinho e respeito, a pausar por um instante, a fechar os olhos, se sentir confortável e a abrir seu coração para o Criador. Deixe que Ele cuide de tudo que o aflige. Ele está esperando por você. Amado Deus, Pai de toda esperança e consolo, neste momento tão particular, apresentamo-nos diante de Ti com a alma desnudada e o coração sedento por Tua presença. Reconhecemos que em nossa jornada humana, somos muitas vezes tomados pela aflição quando os caminhos que planejamos se encerram abruptamente. Sentimos a dor da perda, a frustração das expectativas não correspondidas e a vertigem da incerteza que se instala a cada novo adeus.
A sensação de que o solo firme sob nossos pés se desfez é uma realidade que aperta o peito, e as feridas abertas em nossa alma clamam desesperadamente por teu toque curador e por tua paz que acalma qualquer tormenta. Senhor, nós te rendemos a mais profunda gratidão porque tua visão sobre a vida transcende infinitamente a nossa. Agradecemos porque tu nos revelas de forma tão compassiva e verdadeira que aquilo que consideramos um fim não é, em teus planos, um ponto final que sentencia a história, mas sim uma pausa estratégica, uma vírgula que anuncia a chegada de um novo e promissor capítulo. Ajuda-nos, Pai, a enxergar além da cortina de dor que muitas vezes nos cega, a perceber com os olhos da fé o que tu estás meticulosamente construindo no invisível, nos bastidores da nossa existência. Que possamos compreender, com a profundidade que só o Espírito Santo pode nos conceder, que cada porta que se fecha não é um sinal de abandono, mas um convite amoroso e irresistível para um novo direcionamento, para um caminho mais elevado, mais pleno, que tu mesmo já preparaste em tua infinita sabedoria. Pedimos-te, Deus de misericórdia, que a tua paz, essa paz que transcende todo o entendimento e acalma a tempestade mais feroz, inunde cada canto de nossos corações neste instante. Que ela seja como um rio sereno que corre em nossa alma, dissipando o medo que paralisa, acalmando a ansiedade que nos consome e trazendo a inabalável certeza de que não estamos sozinhos neste complexo processo de transição. Concede-nos a força para soltar as amarras do passado, para liberar a dor das perdas que nos aprisionam e para abraçar com coragem e uma confiança inabalável o que está por vir. Capacita-nos a confiar plenamente em teus desígnios, mesmo quando eles fogem à nossa compreensão, mesmo quando a lógica humana não consegue traçar um sentido. Que a nossa fé seja renovada e fortalecida a cada novo amanhecer, e que possamos testemunhar em nossa própria vida o milagre dos recomeços que só tu, em tua onipotência, és capaz de operar. Transforma, Pai, nossa dor mais profunda em um propósito elevado, nossa angústia paralisante em uma esperança vibrante e cada uma de nossas lágrimas em sementes férteis de alegria e renovação. Que cada respiração que damos seja um ato de entrega total e de confiança incondicional em teu poder restaurador. Que a tua vontade, que é perfeita, agradável e boa, se cumpra em nós, e que a nossa vida em cada novo ciclo seja um farol de esperança e um testemunho vivo do teu amor para todos aqueles que também anseiam por um novo começo. Que assim seja, porque cremos e confiamos em ti. Amém. A sensação de paz que a oração nos traz é um lembrete de que nunca estamos sós, e que cada fim é uma oportunidade para Deus reescrever nossa história de uma forma ainda mais gloriosa. Essa mensagem de esperança e renovação é um bálsamo para a alma que busca um novo começo. Se este momento trouxe clareza ou acendeu uma nova chama de esperança em seu coração, considere se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam de um novo olhar sobre os desafios da vida. Deixe também o seu like. Ele nos mostra que estamos no caminho certo. E para que possamos nos conectar ainda mais, convido você a deixar nos comentários uma frase curta e poderosa, como: "Meu recomeço está nas mãos de Deus." E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais essa conexão e fortalecer sua caminhada espiritual, saiba que existe um material especial desenvolvido para guiar você em um percurso de fé contínuo, repleto de inspiração e propósito. Está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Que a graça de Deus, que renova e abençoa, esteja com você em cada passo do seu recomeço. Espero você no próximo vídeo.